Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Estamos começando mais um programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós vamos ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. E seria muito importante manter a sua companhia para que possamos realizar esse programa que é tão especial para todos nós. Essa equipe maravilhosa que se prepara sempre para levar até os nossos ouvintes o melhor conteúdo dos temas da atualidade, as luzes da doutrina espírita de Allan Kardec. No tema de hoje, nós estaremos conversando sobre a solidão, principalmente nos tempos atuais, onde a pandemia acaba proporcionando a condição de isolamento de muitas pessoas. A nossa equipe está a postos para poder levar até vocês o melhor do nosso programa. O nosso agradecimento aos nossos companheiros de bancada, Hélio Delanossi, Marinho Bardella, Clarissa Colar e a nossa convidada de hoje, Rosa Brandieri, do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Seja muito bem-vinda, Rosinha. Obrigada, Flávio. Imagina. Rosinha, hoje nós estamos falando sobre esse tema tão especial que é a solidão, um estado de sentimento muito comum na sociedade atual e está potencializada, como falamos na introdução do nosso programa, pelo isolamento social. E hoje nós estaremos conversando sobre esse tema e tentando auxiliar a todos os nossos ouvintes para tentar superar essa circunstância. Nós estamos iniciando já com uma primeira pergunta. Como podemos definir esse estado de solidão? Bom, para nós podermos definir esse estado de solidão, nós nos recorremos à autora Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, no livro O Homem Integral. E aí nós dividimos o estado de solidão. Em primeiro lugar, é uma postura do espírito em relação a si mesmo diante da vida. Obrigada, é o primeiro ponto. É a postura interior da pessoa. A Joana de Ângeles vai colocar assim, que não é solitário ou não experimenta a solidão a pessoa que está com alguém ou está sozinha. Não se trata disso. Se trata de um estado interior, quando a pessoa não está conectada consigo mesmo, com a sua espiritualidade. Quando ela está conectada consigo mesmo, por mais que ela esteja só, ela está em estado de solitude, que vai nos trazer a Joana de Ângeles. A solitude é conexão com a vida. Nós estarmos sempre conectados com a vida. O indivíduo tem conexão com a sua vida interna, com seu eu divino, busca a sua dimensão espiritual. Então ele está ancorado em sua existência interior. Ela vai comparar com um peregrino na solitude. O peregrino sabe onde está, tem direção para onde ir, tem metas. Ele se conecta com o seu mundo interior, busca se preencher com autoconhecimento, busca passar a sua vida a limpo enquanto está só, se preenche consigo mesmo, com a sua espiritualidade, seja qual for a sua espiritualidade. Quanto mais rico o mundo interno da pessoa, menor a dependência do mundo exterior. Não que o mundo exterior não seja importante, ele tem uma importância, somos seres gregários, precisamos do social, mas não podemos nos tornar dependentes.
Se nos tornamos dependentes, no momento em que necessitemos de estar só, nos sentimos em solidão. Então, a ideia de Joana é inverter isso. Eu estou só, mas eu estou em solitude e não em solidão. Ela vai comparar a solidão como um andarilho. O andarilho está desamparado, se sente sem rumo, mesmo que ele esteja acompanhado, que é uma das questões que nós vamos ver. Mesmo que ele esteja. Por quê? Quem está em solidão de verdade não se sente pertencendo a nada, não cria vínculos, pois não está inteiro em si mesmo, portanto não está em paz, leva tudo superficialmente, tem medo de julgamento, não se envolve, traz um vazio espiritual, não tem espiritualidade. Então, a ideia aqui é nós transformarmos o estado de solidão para solitude, que é a situação de reflexão e imersão em si mesmo para tarefas que nós somos chamados a fazer. E Joana vai fechar esse assunto entre solidão e solitude com aquela frase que nós conhecemos muito no meio espírita. Quem é solidário não é solitário. Perfeito. Marinha, nós temos uma situação muito comum no dia de hoje, que muitas pessoas que se encontram acompanhadas, mas ainda se sentem sós. Tá. Que a gente poderia falar um pouco sobre isso? Bom dia, Flávio. Bom dia aos nossos ouvintes. Com alegria, mais um sábado aqui para nós debatermos, né, essas questões tão importantes da nossa vida, sempre sobre a perspectiva da filosofia espírita, né? Não há dúvida, sabe? Eu acredito que as considerações que a nossa convidada, a nossa querida Rosinha, como chamamos afetuosamente, né, Rosinha, trouxe aí um esclarecimento baseado em Joana de Ângeles muito bom, muito profundo, né? E engraçado que eu não tinha ainda essa perspectiva que ela acabou de enunciar. Eu gostei muito. Acho que isso abre bastante a compreensão da gente e as bases para o programa de hoje, né? Porque, de fato, né, Flávio, quando nós estamos, de alguma maneira, solitários no meio da multidão, né, a gente consegue, né, ver isso. Pessoas que, às vezes, mudam para uma cidade muito populosa, né? Pessoas que vão para uma cidade como as grandes cidades do mundo, mas, no entanto, elas estão ali, de uma certa maneira, solitárias, né? Porque não estabeleceram conexões, não têm relações com ninguém, não conversam muito com ninguém, entendeu? E temos o inverso, né? Temos aquela pessoa que está na solitude, usando a expressão correta agora, né, que a gente aprendeu, mas está conectada com o mundo, né? Eu aqui vou me permitir logo de cara aqui de fazer um testemunho da minha sogra, né? 99 anos, uma das fundadoras do Semeador, né? Trabalhou a vida inteira, né? A vida dela é o trabalho aqui no Semeador, né? Que ela já não consegue fazer mais, né? No entanto, ela nem precisava tomar vacina, se vocês quiserem saber, porque ela não sai de casa. A pessoa que está lá com ela, mora com ela, também não sai de casa, então estão super seguros, né? Como é que ela passa os dias dela, né? Ela passa o dia dela fazendo lá as costuras para o bazar do Semeador, passa lá lendo os livros que ela quer ler, né? Passa ali, de vez em quando, vendo um programa de televisão, passa ali telefonando para os netos, para os filhos. Quer dizer, ela está sozinha, mas está muito bem. É isso que foi aqui citado agora, né? Então, eu concordo com o que foi dito, até porque eu estou aprendendo, né, de que, de fato, é um estado de alma, né? De fato, é um estado de alma em que nós podemos nos sentir solitários ou podemos estar na solitude, né? E ainda
roubando mais um minutinho, vamos lembrar que Jesus tocou nisso, né? Jesus, no Evangelho, como tudo que a gente possa imaginar, a gente sempre vai encontrar no Evangelho um ensinamento nesse sentido. Porque ele nos ensinou que quando quiséssemos orar, que nós fôssemos a um quarto para podermos nos comunicar com Deus. Olha o ensinamento de buscar a solitude naquele instante para uma conexão espiritual com a divindade, né? Então a gente vê que na filosofia espírita, né, nos ensinamentos espíritas, como é bom a gente ir compreendendo e nos preparando, né, para essa situação. Até porque, com a idade chegando, nós vamos experimentar mais isso também. Com certeza. Hélio Delanossi, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Hélio, nós estamos comentando das pessoas que enfrentam a solidão e muitas vezes nós fazemos uma referência às pessoas com a idade mais avançada que enfrentam isso de uma maneira até um pouco mais intensa do que outras faixas etárias. Mas nós percebemos também muitos jovens, pessoas ainda em tenra idade, que sofrem com a mesma circunstância. Isso não seria também a pessoa se isolando do mundo ou ela procurando essa solidão e vivendo essa condição de tristeza? Olha, eu, inclusive, essa semana, ou a semana passada, eu ouvia tem um pastor evangélico falando sobre uma experiência que ele teve no deserto, né? Que ele foi para o deserto. Ele achou que, quando eu cheguei no deserto, eu senti que eu fiquei num lugar que faltava tudo. Porque o deserto falta tudo, né? Não tem esquina, né? Não tem padaria, né? Não tem esquina, não tem padaria, não tem barzinho, né? Não tem lojinha de 1,99, não tem nada, né? Era no deserto, faltando tudo. E foi que aí ele começou a olhar. Foi o que a Rosinha falou agora há pouco, né? Dessa posição desse texto da Joana de Ângeles, quando ele começou a olhar para dentro dele, né? Ficou em companhia dele mesmo. E você ficar se procurando dentro de si alguma coisa. Então, quanto mais você está preenchido dentro de você, menos sozinho você fica, né? Se você não tiver nada dentro, você vai ter problemas, porque você vai ficar realmente sozinho. Você vai olhar o que para dentro, né? E eu acredito que a sua pergunta, no caso do jovem, por exemplo, tem jovem que por algum motivo, né? Por algum motivo, que não vamos julgar aqui, fazer juízo de valor, ele não acumula nada mais, né? Eles não estão acumulando, eles estão vivendo simplesmente o dia. O dia é aquele que é oferecido para ele. Se ele tiver alguma coisa, que alguém estiver oferecendo alguma coisa para ele, ele absorve. Se ninguém estiver oferecendo nada para ele, ele fica perdido. Ele liga o celular, ou ele liga o tablet, ou ele liga o computador. Alguém ofereceu coisa para ele, ele sabe, mas ele é incapaz de procurar. Não ensinaram para ele a procurar coisas para ele se distrair, né? Vamos usar uma palavra mais próxima, assim. Ele não consegue se distrair com nada, né? É igual uma criança que não se distrai com nada. Então, ou ele destrói, ou ele entra em parafuso, né? Ou ele entra, ou ele fica com vontade de ir embora. Ir embora para onde, né? Se ele está sozinho. Ele não tem para onde ir. Então, acho que nós temos que cuidar muito disso. É muito perigoso. Até a Rosinha, que é uma especialista, pode falar mais sobre isso. Nós temos que cuidar muito de ensinar o jovem, desde a tenridade, a procurar as coisas e não absorver o que está pronto. Começando com os brinquedos, né? Começando com os brinquedos. Eu estou cuidando de um neto agora, aliás, de 2 netos, e eu observo que ele gosta mais dos brinquedos que a gente faz do que daqueles que vêm prontos. Então a gente inventa, faz coisa lá, né? Faz um avião de papel, né? Faz uma pipa, faz uma coisa que você faça com ele, que ele que fez, ele dá um valor muito grande, e aí ele acumula experiência com aquilo. Quando você larga ele sozinho hoje, eu vejo ele fazendo coisas, né? Então eu não jogo mais caixa de papelão fora, né? Eu guardo o que é caixa de papelão. Para que você está guardando isso, vô? É para robótica, para a gente fazer um avião, fazer alguma coisa com esse papel aí, né? Então ele começa a criar, então ele está criando cada coisa que para mim não tem sentido nenhum, né? Mas para ele tem um sentido. Eu acho que nós temos que preencher. Né? Perfeito.
A participação do nosso ouvinte sempre é muito importante, que ajuda a construir o nosso programa. Então você pode interagir conosco enviando sua mensagem, sua pergunta ou até os seus questionamentos nas nossas mídias sociais e também interagindo conosco através do WhatsApp, nosso DDD 11 997 666 555. Entrando em contato conosco, você pode concorrer a um livro espírita que é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. Os ganhadores da semana passada foram 3 pessoas, a Maria Isabel, a Sueli Tranches e a Vera Chiarato. Elas estavam interagindo nas nossas mídias sociais e foram contempladas com os nossos livros. E por falar nas nossas mídias sociais, a interação dos nossos ouvintes, Clarissa, como que as coisas estão? Bom dia, Flávio. Já temos perguntas aqui para Rosinha, comentários. Mas antes, vamos mandar um abraço para algumas pessoas. Passou bastante gente lá desejando um bom dia, um bom programa. E eu gostaria de mandar um abraço para Gladys Bertolini, Miriam Júlia, a Maristela Aiello, o Rafael Reis, Thaís Magalhães, a Maria Emília Botaro, enfim, bastante gente passou lá, Rosinha. Então, mandar um abraço para todos. A Sandra Mazo fez um comentário interessante. Ela falou que ser uma companhia para nós mesmos, ser uma boa companhia para nós mesmos é fundamental. E a Maristela Aiello, ela fez uma pergunta para você. Essa solidão que você comentou, está ligado ao vazio existencial que fala a Joana? Sim, sim, está ligado. A solidão está ligada ao vazio existencial. Se transformarmos a solidão em solitude, que é a ocupação conosco mesmo, com nossa alma, ouvir o nosso eu divino, que Joana de Ângeles traz, que ela diz que nós precisamos acessar o mundo sélfico, que é o mundo interior, o eu divino que existe em nós. Se nós transformarmos isso, a solidão em solitude, nós saímos do vazio existencial. Vazio existencial, aliás, é um dos fatores que levam à solidão. Perfeito. Clarissa, nós vamos também ter uma enquete que estará disponibilizada aqui na nossa rede social, onde você pode identificar ou amenizar a solidão. A pergunta é a seguinte: como você identifica ou ameniza a solidão? A questão número A é autoconhecimento e preces. A segunda opção, busca ajuda através do centro espírita. E a terceira, conversa com os seus familiares. Interaja conosco para que a gente possa, ao meio do programa e ao final, já ir dando as prévias e até a conclusão dessa nossa enquete. Rosinha, muitos são os fatores que geram esse estado de solidão. Nós poderíamos elencar ou apresentar para os nossos ouvintes quais são eles? Sem dúvida. Bom, fatores são os elementos, né, o que são responsáveis por levar à solidão, tudo que influencia. Então vamos lá. Nós selecionamos, sempre de acordo com as obras de Joana de Ângeles, principalmente essa que nós citamos, O Homem Integral, algumas. Tristeza. A pessoa se sente triste, se isola. Timidez, que muitas pessoas levam assim como algo a ser não considerado, mas precisa ser considerado. A timidez esconde alguma coisa, esconde alguma situação emocional problematizada e precisa descobrir o quê. Então a pessoa se isola, acaba entrando em solidão. Baixa estima. Baixa estima, ela é muito influenciadora no isolamento. Irritabilidade com os outros, irritabilidade com a vida. Tem pessoas que se irritam muito com as frustrações, com as desavenças, com as vicissitudes, que o Evangelho traz essa palavra, né? Com as vicissitudes da vida. Se irritam demais. A desesperança, o pessimismo, sentimento de inutilidade, o egoísmo, porque há pessoas, Joana traz no livro Triunfo Pessoal, que há pessoas que se isolam por egoísmo, por não querer realmente ter problemas. Então preferem estar em solidão e não transformam a solidão em solitude. Então cai no vitimismo e os transtornos emocionais, que são bastante grandes nessa área aí de solidão, que precisamos avaliar.
Perfeito. Marinho, eu sempre ouvi dizer, e muitos amigos, inclusive, comentam essa expressão. Olha, eu me dou muito bem sozinho e eu, às vezes, prefiro estar nessa condição. Como é que a gente pode ver essa pessoa que pensa dessa maneira? O convívio social, a interação entre as pessoas, não trata-se de uma condição muito importante para a nossa evolução? Não, não há dúvida. Como já foi dito aqui, nós somos seres gregários, né? E nós precisamos dessa interação para o nosso crescimento. Nós precisamos vivenciar experiências boas e ruins, experiências construtivas, experiências frustrantes, para que nós tenhamos a nossa evolução. Então, nos abstrairmos da vida social é um equívoco, não é? É um equívoco porque vai retardar o nosso progresso. Porque o que a pessoa consegue fazer quando se abstrai da vida social, quando ela vai para uma solidão, vamos assim dizer, ela consegue ler, ela consegue aprender lendo, né? Mas se você ampliar conhecimento e não usar o conhecimento e não passar pelas oportunidades de vivenciar o que fazer com aquele conhecimento que a gente adquire, né? Não vai levar a lugar nenhum. Nós vamos virar uma enciclopédia ambulante, se for assim, não é? Então a necessidade da interação é fundamental. Agora, eu creio, Flávio, que aqueles amigos, aqueles irmãos que usam essa expressão, eu me dou bem sozinho, devem estar se referindo a momentos da vida dele, né? Porque nós todos temos necessidade, às vezes, né, de uma solitude, né? Quantas vezes nós não queremos sair um pouquinho da dinâmica, né, do calor da vida, né, para que a gente possa ler um livro, para que a gente possa fazer uma prece, para que a gente possa refletir, né, para que a gente possa meditar. Nós sabemos que a prece, que a meditação são recursos de crescimento espiritual fantásticos, são encontros conosco mesmos, né? São encontros com Deus que está dentro da gente. Então nós precisamos de momentos assim. Mas termos momentos assim e dizermos que nós vamos permanentemente nos dar bem se estamos sozinhos vai uma grande diferença, né? Eu creio que essas expressões que são usadas, elas mais se referem a instantes, né? Momentos da vida que a pessoa, por alguma razão, até mesmo quer ficar na solidão um pouquinho, tá? Quer dizer, que ele chama de solidão, mas na realidade é aquele intervalo para ele se fortalecer um pouco. Porque ninguém vai conseguir ficar isolado. Aliás, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo mensagens sobre isso, né, que falam daqueles que decidem se afastar da sociedade, né? E muito claramente o Evangelho aponta que isso pode ser um ato de egoísmo, né? Em que a pessoa só está pensando em si e não está conseguindo trazer nenhuma contribuição para a sociedade. Larissa? Quando eu estava ouvindo o Marinho falando aqui, estou lembrando que a gente considera a matéria, mas a gente não pode esquecer o plano espiritual também, né? O estado de solitude, né? Ele tem muito a ver com as relações que nós temos com outro plano. Mesmo se a gente queira se isolar fisicamente, nós não estamos sós. Dependendo dos nossos sentimentos, a gente sabe que a gente atrai para nós aqueles que pensam igual. Então, eu posso querer me isolar, mas estar num estado angustioso, de revolta. Eu vou atrair para perto de mim aqueles que pensam dessa maneira no plano espiritual. Então, de nenhuma forma, nós estaremos sozinhos aqui na Terra. Da mesma forma, quando nós buscamos essa solitude, né, como estamos comentando aqui, essa conexão conosco, essa conexão com a espiritualidade, com Deus, vamos atrair para perto de nós aqueles que possuem essa mesma intenção, né, esses mesmos desejos. E nos sentiremos preenchidos em companhia do plano espiritual. Nós sempre estaremos em companhia com o plano espiritual, muito mais do que nós imaginamos. A solidão que nós estamos falando aqui é do ponto de vista material, porque essa conexão com o plano espiritual ela vai existir independente, né, da nossa decisão. E por isso que é importante buscar a solitude realmente, essa conexão, para que a gente possa estar em boa companhia espiritual, né? Flávio, eu queria até acrescentar. Claro. Eu acho que tem outro tipo de solidão que a gente não presta atenção. E que eu acho que as trevas, né,
trabalha ativamente para que a gente corra para esse lado. Né? É quando você procura a companhia de pessoas que pensam como você. Você só quer ficar em companhia de quem pensa igual a você. Quando você fica em companhia só de quem pensa igual a você, e você foge, você evita, e você acompanha de pessoas que pensam diferente de você, você começa a viver como espelho. Se você ficasse olhando no espelho, como se você estivesse sozinho. Porque o que vai acrescentar? Que você vai aprender com o espelho. Né? Se você só vive com a pessoa que pensa igual a você. As redes sociais hoje, elas fazem esse trabalho, que acho que é um trabalho muito ruim, entre as coisas ruins que tem, essa é uma delas, de fazer chegar a você somente notícias que te interessam. Daí de pessoas que pensam igual a você. As coisas conseguem, pelos algoritmos, saber o que você gosta de ouvir. E só te manda coisas que você gosta de ouvir. E aquilo você vai reforçando uma posição que nem sempre, ou quase sempre, ela é falha, porque não existe nada, não existe perfeição. Não existe situação perfeita. Não existe nenhuma situação, essa situação aqui é perfeita. Ela não tem nenhum... Você precisa usar as duas orelhas, como já dizia, acho que Paulo foi, você tem que ouvir com os dois lados, né? Você tem que ouvir os dois lados da questão. Todos você tem que sempre ouvir os dois lados. A justiça é uma balança, né? É representada por uma balança. Você tem que colocar os prós e os contras. E quando você fica ouvindo um lado só, e você convive com um tipo só de pessoa só, com algumas pessoas que pensam somente igual a você, você estará mais do que numa solidão, mas numa perigosa solidão. Porque você vai ser retroalimentado, como a Clarissa resvalou falando agora, resvalou um pouquinho nesse assunto, que aí eles encaminham até os espíritos desencarnados também, que pensam daquela maneira, começa a reforçar do ponto de vista, de repente aí você faz uma besteira, mas como é que esse cara fez um negócio desse? Onde ele tirou isso? Quem criou isso na cabeça dele? Você não vai saber, mas foi criado por essa multidão, que ele estava sozinho, mas era uma multidão que estava com ele, de pessoas que pensavam iguais a ele. E Rosinha, eu estava aqui reflexionando, quando o Marinho, a Clarissa comentavam, esse estado de solidão que a pessoa se impõe, também não pode ser encarado como uma fuga ou um medo do enfrentamento do outro? Sem dúvida, que é o que Joana nos traz, Flávio, a solidão por egoísmo. Quando nós não queremos enfrentar a vida e não queremos enfrentar essas vicissitudes e essas diferenças de opiniões, né? Como o Eros falou, eu só quero conviver com aqueles com quem eu me afinizo. E a vida não é assim, a vida traz desafios, a vida traz outras pessoas na convivência no trabalho, mesmo na casa espírita ou em qualquer ambiente religioso, vai trazer frustração. Não tem jeito, né? São coisas para o nosso enriquecimento moral, espiritual, é o que nós viemos fazer na Terra. Então, a solidão por egoísmo, como nos traz a mentora Joana de Ângeles. Perfeito. Clarice, tem pergunta de ouvinte? Posso fazer uma pergunta Claro. para a Rosinha antes Claro. disso? Dentro dessa perspectiva de que nós estamos na expressão que a gente também encontra em Paulo, né? Que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, né? Há o risco, Rosinha, de que muitas vezes, por afinidade espiritual, a gente chame a entidades que queiram nos influenciar para que a gente fique isolado da parte social? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, como nos coloca Allan Kardec no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam mais em nossa vida do que a gente pensa, como a Clarice colocou bem. Então nós estamos, e você acabou de falar, nós estamos rodeados por uma multidão invisível. O mundo espiritual com o mundo material, eles se interconectam, né, um com o outro. Então, não tenha dúvida que há influência. Tanto para nos transformar o estado de solidão em solitude e acabar com esse vazio existencial que a Maristela perguntou, quanto para nos entregarmos à solidão e da solidão cairmos na depressão,
na ansiedade problematizada, porque a ansiedade todos nós temos, o problema é a ansiedade no nível patológico. Tristeza todos nós temos, não tem como não ter tristeza, o problema é transformar a tristeza em depressão, né? Então, existe sim a influência espiritual. Os dois mundos se interconectam. Por isso a vigilância. E ratificando o que a Clarissa falou, a nossa parte espiritual em termos, e você também, de oração, de meditação, de boas leituras, aproveitar o mundo virtual para nos conectarmos com boas palestras. Hoje a gente tem lives, né? Nossa, como tem live! As lives maravilhosas, né? Então, aproveitarmos a internet a nosso favor para não cairmos nas influências espirituais negativas, que vão nos isolando, caindo no estado patológico. É por essa seara que a gente ia dar sequência aqui nas nossas Sim. perguntas, Rosinha. Vamos lá. Porque com o advento da internet, e principalmente das mídias sociais, a interação entre as pessoas, a comunicação entre elas, ocorre de uma maneira muito frequente. Mas aí quais são os riscos, né, desse uso excessivo dessas ferramentas e como ela pode ser uma causadora também de solidão? Isso é uma questão muito importante que nós fizemos questão de procurar também na mentora Joana de Ângeles, e ela fala bastante nisso, principalmente em outras obras dela mais atuais, né? Ela vai falar assim, que o uso da internet, o problema é como nós usamos, certo? Por quê? Aproxima os que estão longe, isso é positivo, aproxima, nos traz culturas, nossa, a internet é rica, nos traz uma cultura enorme, mas corre o risco de afastar os que estão perto. Nós nos entrarmos num mundo paralelo, depositarmos nossos conflitos na internet, fechar-se no mundo que não é verdadeiro, até por competição, nós vemos ali um mundo que não é meu e eu me senti inferiorizada porque eu não tenho aquele mundo. E é fácil fugir da minha vida real para uma realidade virtual. Não se conectar com sua transcendência, porque fica na superficialidade, né? Fica ali na superficialidade da internet, da rede social, Facebook, Instagram, seja o que for, e pensa que está preenchendo um vazio, mas esse vazio é da alma, e a internet não preenche. Então, nós colocamos dentro da psicologia isso como uma neurose social. Lembrando que neurose é toda reação exagerada, toda vivência exagerada de uma determinada coisa. Tudo que você exagera, você entra numa neurose. Bem usada, ela vai te enriquecer, a internet. Bem usada, numa quantidade correta também. Agora, exagerado, que entra na neurose social, você vai ter os malefícios aqui, inclusive de se isolar das pessoas que você convive. Rosinha, eu também acompanho muito essa circunstância com relação às mídias sociais. Eu acho que as pessoas também se apresentam de uma maneira falsa. Sem dúvida. Nem sempre são o que expressam ser. E tem um esforço para que as pessoas se apresentem de uma maneira que elas gostariam de ser. Isso também pode ser um problema grave. Eles estão utilizando a internet para mostrar quem não são e também utilizando como escudo? Sem dúvida, Flávio. Bem colocado. São as personas, né? Nós usamos a máscara de estarmos super bem e todo mundo quer estar daquele jeitinho ali, mas é falso. Não é real. Então, a realidade mesmo é nós nos encorajarmos e encararmos a vida como ela é, de uma maneira que eu me conecte com o meu eu divino.
Essa é a realidade. Então, não tenha dúvida. A internet é perigosa. Ela é tão boa, tão maravilhosa, quanto perigosa. De mostrar essa falsa realidade e todo mundo querer seguir aquele padrão. Mas são personagens que as pessoas usam, né? Nós vemos algumas situações em que a gente conhece até a vida, né? Como que aquela pessoa leva a vida, mas o que ela passa é totalmente falso. Mas ela também não tem que ficar colocando os conflitos dela na internet. Então tem que colocar aquilo que vai bem mesmo. Tá certo, né? Vou colocar aquilo que está mal, né? Só falta a gente depositar, como a Joana fala, os nossos conflitos ali e passarmos o nosso lado difícil da vida. Não é o propósito da internet, né? Mas corre esse risco das pessoas entenderem aquilo como uma maravilha e se frustrarem com a vida real que elas levam. Não sei se eu te respondi. Não, com certeza, com certeza. E olhando esse lado positivo da internet, a gente pergunta ao nosso ouvinte se já respondeu a nossa enquete, que é como você identifica ou ameniza a solidão. A questão número A, autoconhecimento e prece, se você busca ajuda através do centro espírita ou conversa com os seus familiares. E a interação dos nossos ouvintes também está bem interessante. Temos até algumas perguntas, né, Clarice? E sobre a boa interação da internet, a Simone Bodelassi, ela comentou que as palestras espíritas têm ajudado muito ela a aprender e a superar nos momentos de solidão. Olha só que bacana. Tem uma pergunta de ouvinte, Flávio, mas antes, só aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas que passaram lá, como a Orlandina Gonçalves, Sueli dos Santos, Ivanete Martão, o Matheus Fuego, a Lourdes Siqueira e a Sônia Silva, lá de Ipatinga, Minas Gerais. Olha, mandar um abraço para todos eles. Tem uma pergunta, Rosinha, do Rafael Reis. A solidão pode levar a pessoa a cometer o suicídio? Pode. Muitos casos são de solidão, sim. Inclusive é uma das nossas questões aí que podemos até adiantar, né? Quando a pessoa perde o interesse da vida, né? Perde o interesse de viver. Nossa, a solidão faz isso, sim. Inclusive levando aí o que o Marinho nos perguntou a respeito da influência espiritual. A influência espiritual aí é fortíssima para levar ao suicídio. A pessoa não tem sentido. Nós temos um autor, fundador da logoterapia, que é a terapia do sentido, Viktor Frankl. Ele escreveu a principal obra dele, mais famosa, Em Busca de Sentido, em que ele narra toda a experiência que ele teve no campo de concentração. Ele é um psiquiatra, mas ele também vai narrar tudo aquilo que ele aprendeu na convivência com as pessoas ali, a respeito de estar buscando sentido. Então, ele vai dizer assim, toda pessoa que tem um porquê, né, que é o propósito de vida, é a meta, ela não se importa com o como, ela dá um jeito de levar o como chegar ali, de maneira positiva. Certo? Agora, se ela não tem um porquê, ela acaba não suportando como, indo, sim, com certeza, por um caminho de depressão e suicídio, consequentemente. Não vê sentido. A vida materialista, né? Eu nasço, às vezes, numa situação muito difícil, estou solitário, não vejo como transformar isso em solitude, nem aprendo isso. Todas as dificuldades que eu tenho, se eu entrar no estado patológico de depressão, angústia e todas as outras consequências, para que viver? E entra a influência espiritual, comete suicídio. E o interessante, quando nós pensamos nesse relato que foi feito, né? É de que esses estados de solidão vão devagarzinho tirando a nossa capacidade de clareza de raciocínio. Ou seja, por mais explicável que possa ser o processo, quem está vivenciando esse processo, na realidade, está perdendo a razão.
Eu lembro de uma fase da vida em que eu passei por um estresse, e aquele estresse mudou completamente a minha maneira de raciocinar. Eu passei a ter medo de coisas que eu não tinha medo. Eu passei a imaginar coisas inviáveis de acontecerem, né? Ou seja, foi escapando do que era razoável se imaginar, se pensar, né? Então a questão da própria racionalidade com bases reais se perde. A gente passa a viver um mundo irreal, né? Imaginando coisas, né? Então é um estado muito perigoso. A solidão, usando aqui outros termos, né, para ajudar um pouquinho a compreensão do nosso ouvinte, a solidão pode ser tão negativa quanto a ligação espiritual deletéria que a gente tem. Se tiver um amigo espiritual que queira nos destruir, ele vai usar a solidão para isso. Ele vai atuar ali e vai devagarzinho fazendo com que a gente se afaste das coisas, né? Principalmente se afaste de quem pode nos ajudar, né? Exatamente. Quem ele afasta, por exemplo, isso aconteceu até para que você possa aprofundar mais nessa tua análise, né? Aconteceu muito com a mocidade, com a juventude. Eu, por exemplo, eu não me lembro de ter sido jovem, né? Assim, ter sido adolescente. Não tinha isso aí, no meu tempo não tinha. Faz tempo. Você também, ficava, você crescia no meio dos adultos, né? Sob supervisão dos adultos constantemente. Pai e mãe por perto, tio por perto, né? Irmão mais velho por perto, todo mundo por perto. Chegou um certo momento, a Rosinha deve lembrar um pouco disso, ela é mais jovem, né? Mas chegou um certo momento, o Marinho viveu isso, que eles separaram. Olha, não, jovens para lá, adultos para cá, criança para lá. Quando você coloca todo mundo junto, que é igual, eu volto naquilo que eu falei, é espelho, gente. Você fica fácil de você manipular, de você levar sobre aquele grupo o que você quer que ele faça, né? Então, aqui tem um símbolo chinês, eu estava tentando desenhar aqui, que é um símbolo chinês que mostra que é do Yin e do Yang, né? Que tem o vermelho e o preto. Dentro do preto tem uma bolinha vermelha, dentro do vermelho tem uma bolinha preta. Nada é perfeito. No vermelho tem o preto, no preto tem o vermelho. Então é importante que, embora até a Rosinha falou que a rede social as pessoas não falam do que ela não é perfeita, mas tinha que falar, certo? Aí eu compro um carro que tem 5 anos de garantia, aí não vou ter nenhum problema durante 5 anos. É que você imagina, não, mas você tem que fazer a manutenção, tem que pagar a manutenção. Tem uma bolinha preta no meio do vermelho ali, certo? Não é tão perfeito assim. É importante que nós sintamos que não existe a perfeição. E esse isolamento, Maria, eu queria que você falasse um pouquinho mais, depois a Rosinha complementasse, o quanto é ruim você separar as pessoas por categorias, né? Jovem, adulto, velho, certo? Criança, quanto isso é ruim. Que o ideal que seria de que se misturasse, creio eu, né? Maria, você pode, Maria? Pode continuar, por favor. Ela tem melhores condições do que a gente. Olha, essa questão de misturar, né, jovens, crianças, se chama família, né? É família. Família. E separação é didática, que é claro que em momentos, por exemplo, até no centro espírita, nós temos essas separações de crianças, jovens, adultos, por questão didática mesmo, de ensino-aprendizagem, né? Mas na família, o quanto mais integrado, mais nós estaremos estimulando para que o jovem esteja junto e se abra e procure um feedback do adulto. Evitar que o Marinho estava falando, de você ser afastado de quem pode ter uma boa influência sobre você e te colocar à disposição de uma pessoa que tem má influência sobre você. Sim, né? Agora, a questão da separação é somente didática mesmo. Agora, os jovens acabam buscando a turminha deles, né? Isso é natural.
mas estando com uma estrutura, né, uma base estrutural da família, ele vai conseguir selecionar as questões, assim, com quem eu convivo mais. Aliás, tem uma questão aqui, falando nisso, podemos fugir de algumas relações? Até que ponto é saudável nos obrigar a conviver com um familiar para evitar a solidão? Olha, se nós podemos fugir de algumas relações, sim, aquelas relações que nos são tóxicas, podemos fugir, sim. Às vezes, dentro da família, nós temos relacionamentos tóxicos. Podemos. Se devemos, é outra história, né? Aí a gente já precisa avaliar. Cada caso é um caso, precisa avaliar aí o como fazer isso, porque às vezes essa toxicidade se trata de uma relação muito estreita, né? Com o filho, por exemplo. Né? Então não dá para fugir. Aí tem que avaliar como conviver, o que fazer, buscar ajuda. E até que ponto é saudável nos obrigar a conviver com um familiar para evitar a solidão? É a toxicidade da relação, não é saudável. O que é um relacionamento tóxico, Rosinha? Olha, o que é um relacionamento tóxico? É tudo aquilo que te sufoca, né? Tóxico te sufoca. Tira a sua individualidade, tira a sua liberdade de ser você mesmo. Né? E também onde há uma agressividade. Tem muitos casos, né, em família que há uma agressividade por parte de algumas pessoas, ou uma situação em que não tem diálogo, não tem apenas discussões sérias, um relacionamento doentio de posse, são relacionamentos tóxicos. Então precisa, assim, como é que eu vou conviver com isso? Na maioria das vezes não se trata de eu não conviver, mas é como eu vou conviver. E se força apenas para evitar a solidão, não é válido. É melhor buscar ajuda nesse sentido para ver qual é o caminho que eu posso seguir aí melhor. É muito particular isso daqui, né? Como é que eu vou conviver com uma pessoa dentro da minha casa que seja um desafio para mim? Como é que eu vou conviver com isso? Eu gostaria de fazer uma proposta aqui para os nossos ouvintes e os nossos companheiros de bancada, que a gente faça um intervalo e gostaria de colocar uma pergunta para que a gente pudesse responder logo no nosso retorno. Rosinha, essa é uma dica muito importante que a gente vai trazer para os nossos ouvintes. Como podemos fazer nesse momento de isolamento social para não agravar ainda mais as sensações de solidão? Você fique com a gente. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta e não esquece de responder a nossa enquete.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre o tema solidão. Um tema muito importante, principalmente nos tempos atuais, onde estamos convivendo com essa necessidade do isolamento social. E a nossa convidada de hoje é a Rosinha Brandieri, do Jesus no Lar, um centro também espírita aqui na região de Santo André. E antes do intervalo, nós deixamos uma pergunta no ar, né, Rosinha? Como podemos fazer nesse momento de isolamento social para não agravar ainda mais a sensação de solidão? Ótima colocação, Flávio. Nós estamos dentro do nosso trabalho profissional, né? Porque dentro da casa espírita nós estamos aí na internet, né? O que é muito bom, o lado da internet aí positivo. Então, todas as casas espíritas estão, de uma maneira ou de outra, trazendo alguma coisa na internet para poder auxiliar aqueles que estão nessa situação de solidão e os que não estão também, e transformar a solidão em solitude. Agora, qual a sugestão dentro da área psicológica, que é a nossa área de atuação também? Nós estamos sugerindo assim, que nessa pandemia, aqueles que se sentirem muito solitários, procurem arte, o máximo possível de arte, aquilo que puder. É música, pintura, todas as artes manuais que puder procurar, desenvolver talentos. Gastronomia. Também, a gastronomia excelente, tudo aquilo que você puder desenvolver de talento que até então não deu tempo, né? Porque há um vírus lá fora chamando a gente para dentro, né? Dentro de quê? Dentro de nós. Então, qual talento que eu posso desenvolver que eu ainda não desenvolver? Além, é claro, de não se esquecer de atividade física dentro de casa mesmo, de um jeito. Ontem, no grupo de autoconhecimento que nós temos pelo Jesus no Lar também, nós falamos a respeito de, bom, como é que eu vou fazer? Suba e desça escada, anda dentro de casa, pula corda, faça alguma coisa. Porque isso também libera serotonina, que é o hormônio antidepressivo. E nós temos sugerido também, visite o seu interior para transformar em solitude. Então, visite sua criança interior, a criança que um dia você foi. Todos os aspectos que forem da criança ferida, tudo aquilo que for ferido para você, que você precisa cuidar, e todos os sonhos da sua criança, que nós chamamos de criança dourada, né? Parafraseando Alberto Almeida, o trabalho que ele faz sobre a criança interior. Então, cuide de sua criança ferida, tudo aquilo que você traz do passado que não foi legal, e da criança dourada, de todos os sonhos que a gente teve e que não realizamos e que ainda podemos realizar. Visitar seus medos, procure visitar seus medos e trabalhá-los. Dê sentido e propósito e seja solidário o máximo que você conseguir. Aí é um desafio mental. Eu assistindo o Turíbio na Espiritismo na Madrugada, ele fez a pergunta: como é que você pratica caridade? E nós deixamos a pergunta aqui: como é que você se torna solidário? Porque a solidariedade evita a solidão. É o que nós temos sugerido para a pessoa nessa pandemia, sabe? O que é Jesus no Lar? Você citou como nós fazemos no Jesus no Lar. Eu queria, para o nosso ouvinte, saber o que você quis dizer com isso.
Entendi, desculpa. O Jesus no Lar é uma casa espírita que nós frequentamos, né? É como o Flávio falou, né? Que eu sou lá do Jesus no Lar, então eu imaginei que tivesse ficado claro. É o Centro Espírita Jesus no Lar que a gente frequenta e que a gente tem um grupo que a gente faz sobre autoconhecimento baseado nas obras de Joana de Ângeles, todas as sextas-feiras, 20 horas. Então é muito rico essa questão de discutir como a gente se postar diante da vida emocionalmente. Rosinha, eu poderia só complementar uma coisinha que nós estamos falando, como fazer para não agravar. Nós poderíamos acrescentar aos nossos ouvintes que evitem as mídias sensacionalistas, né, que evite aquelas condições que só mostram os problemas agigantados. Nós não estamos fazendo apologia e nenhuma crítica a alguma emissora de televisão, mas mais por aquelas questões do sentimento, porque aquilo acaba sendo tóxico para nós. Sim. Quando nós olhamos todas aquelas circunstâncias, nos deprime, nos deixa numa condição de muita reflexão, sim, de dor, de sentimentos. Então a gente também tentar se desligar um pouquinho desse mundo do lado de fora, que não é tão belo quanto nós gostaríamos que fosse, né? Tem Clarissa? Toda a razão. Eu queria complementar um pouco sobre o que eu queria reforçar, na verdade, sobre o que ela falou sobre a caridade. Porque é um desafio nesse momento de pandemia e isolamento, algumas vezes a gente pensar em como ajudar o outro. Ainda mais quando a gente atrela a caridade como algo muito material. Então, como que a gente consegue ajudar o outro nesse momento em que a gente está distante da pessoa? Em que a gente não consegue, muitas vezes, levar um alimento, estar perto, participar dos trabalhos que nós estávamos acostumados a fazer antes. E aí que vem, né, algo muito importante para nós como aprendizado, de realmente entender que a caridade é o amor e que a caridade moral, né, ela é ainda mais meritória porque faz a gente olhar o outro com mais cuidado. Então, nesse momento, a gente pode fazer uma ligação para alguém, mandar uma mensagem, se interessar pela situação que a pessoa está passando. Mas, poxa vida, fazer uma ligação para alguém num dia, no outro para outra pessoa, buscar se conectar com o outro. Porque todos nós estamos enfrentando dificuldades nesse momento. Todos nós temos os nossos desafios naturais. Mas quando a gente para e olha para o outro, né, quem que nesse momento pode estar passando por uma situação difícil? Deixa eu perguntar, mandar para a pessoa como é que ela está se sentindo, para a gente bater um papo, conversar de uma forma natural, espontânea. Né? Tudo isso é uma forma da gente ir desenvolvendo o amor, o interesse, sair de olhar para nós mesmos, para a nossa situação e olhar para o outro de fato. Então, por mais que a gente esteja isolado fisicamente, é um momento de bastante reflexão, da gente aprender um pouco mais sobre o amor, de uma maneira mais profunda. Não só material, mas de se interessar de fato pelo outro. A caridade espiritual, né? Isso é muito importante, caridade moral. Aliás, é a caridade como ensinou Jesus, né? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, eu acredito que esse desenvolvimento é a solidariedade, né? E estarmos sempre conectados com as pessoas que estão necessitando. Essa coisa que o Flávio trouxe, muito importante. Larga essa mídia tóxica, que a mídia é neurótica. Ou seja, o que é neurose mesmo? Exagero. Tudo que é exagero é neurótico. Então, é exagerada. Até em casa eu percebo. Minha irmã, por exemplo, ela fica o dia inteiro lá, naquelas notícias, olha, tá desequilibrada, né? É perigoso isso. E é muito atrativo, né? Porque é convidativo, né? A pessoa tá ali e realmente acaba se sentindo muito... E fica detalhando, né? É feito por gente competente, né? Que isso aconteceu, aquilo aconteceu. Nossa, aquilo se torna sufocante, é tóxico, como você falou. Eu vi, assim, uma notícia ontem, inaugurou uma ponte, né? Sobre o Rio Madeira, uma coisa fantástica, uma ponte lá, que as pessoas esperavam há milênios, né? Esperavam aquela ponte lá. Mas, enquanto a ponte era inaugurada, morreram tantas pessoas, tem uma na UTI. Vamos colocar a mãe dela aqui, sabe? Ele não quer que você seja feliz. A mídia não quer que seja feliz. Não. Ele quer que você seja infeliz. Ele quer te preocupar.
Sim. Essa é a questão, né? E baseado em todas essas circunstâncias, né, realmente a gente vem percebendo nos últimos tempos um volume que se agigantam, né, dessas pessoas que se isolam, perdem interesse pela vida e acabam optando por vias muito tristes, como nós mencionamos no primeiro bloco, que é a questão do suicídio. Inclusive alguns ouvintes, né, participaram e colocaram uma pergunta, Clarissa, na mesma linha, né? Sim, o Mateu Fuego e a Yara Santos fizeram perguntas nesse sentido, né? Se a solidão é algo que pode levar à loucura e à morte, que é o que o Flávio comentou, e por que a incidência em jovens de suicídio? Bom, jovens está acontecendo muito exatamente pela falta de sentido na vida, né? Os jovens hoje estão sem sentido. É uma pena, mas é o que está acontecendo. Então, é preciso fazer com que os jovens comecem a ter um espaço no mundo. Claro que nós estamos falando de jovens, não são todos, né? Claro que tem uma grande maioria aí que tem sentido. A Casa Espírita teria uma função muito grande de atrair esses jovens para... porque a doutrina espírita nos dá um sentido, nos dá o porquê. Né? Não dá o porquê da gente estar aqui. Então, o jovem está precisando desse sentido, sim. E também tem a busca da dependência química, que está muito grande, para preencher um vazio. São todas fugas. Preencher um vazio existencial, então, eu vou para a dependência química, principalmente o álcool, né? O álcool, droga, tabaco, está muito Muito grande. acessível também, Muito né? acessível. Então, o jovem acaba entrando nesse looping e acaba já não tem sentido de vida, os pais já não têm, não passa para o jovem acaba entrando nessa busca ansiosa da vida social também, de ser alguém importante para o outro e não para si. A sociedade está meio sem perspectiva, então eles acabam enveredando. Às vezes a gente vê aí, dentro da nossa profissão, jovens assim de 15 anos suicidando-se porque teve um entreveiro com o namoradinho e se matam. Então é perda de sentido, né? Outros por solidão, porque não sabem transformar em solitude. Então é a tarefa daqueles que trabalham numa casa espírita ou em outras situações, buscarem auxiliá-los, né? Então nós temos como sugestão, quando a gente vê uma pessoa que está perdendo o interesse de viver, ver se está em estado depressivo. Isso em primeiro lugar, isso é muito sério. A depressão é uma doença que pode realmente levar ao suicídio. Então, ver, em primeiro lugar, se estiver em estado depressivo, socorrer clinicamente. Não adianta a gente ir por outros meios, não, porque não vai dar certo. Depressão a gente tem que socorrer com a medicina que Deus nos deixou aqui na Terra. Né? No caso, a psiquiatria e a psicologia, juntas. Socorrer no estado depressivo. Além disso, fazer com que a pessoa seja ouvida, ouvir o que a pessoa está sentindo ou não está sentindo, por que ela está sentindo e o porquê não está sentindo também. Então, o curso de escutatória é muito importante. Ouvir essa pessoa. Tentar fazer com que essa pessoa transforme essa solidão patológica aí em solitude, que é o sentido. Fazer com que a pessoa lembre de seus sonhos, né, da criança dourada, do adolescente dourado, aquela pessoa que tinha planos na vida, né? Fazer com que ela lembre, com que ela revisite isso, trazer as alegrias e estar acompanhando a pessoa, o que não é fácil, né? As pessoas não têm muita paciência. Não têm muita paciência e acabam abandonando. Então, fazer companhia para essa pessoa. Tirá-la dessa situação de que a vida não tem mais sentido. Tem. E até, né, Flávio, só para não perder, se você está nessa situação, nós estamos falando como cuidar de alguém. Se você for esse alguém,
que está nessa situação, Busque. busque. Se você não confia em ninguém, aí você não confia em ninguém que está no seu entorno, o que você tem que falar, você acha que não deve ser dito para quem te conheça, liga para o CVV. Né? O CVV está à disposição. Sim. É 188 o CVV, né? Isso. 188. Muito importante. Ligação é gratuita. Você pode ligar de qualquer lugar, você pode ir na rua, pegar o orelhão, ligar de um orelhão, de qualquer lugar, onde você quiser, você não vai ser identificado e você poderá conversar, falar o que você quiser, terá alguém lá em condições para te ouvir. É fundamental que você faça isso que a Rosinha falou agora, né? Eu ia comentar, e muito bem lembrado, Hélio, o Centro de Valorização da Vida auxilia realmente a todas essas pessoas, e inclusive não tem cunho político, filosófico ou religioso, a intenção é o acolhimento das pessoas que sofrem. Mas eu percebo também, trazendo um pouco a brasa para a nossa sardinha, que a falta de religiosidade, né? A falta dos propósitos do amor, do cristianismo, a proposta maravilhosa que a doutrina dos espíritos nos oferece de entendimento da continuidade da vida, que essa questão de abreviarmos a nossa existência corpórea não nos afastará dos nossos problemas e angústias. E eu percebo que muitas famílias também negligenciaram os cuidados na formação dessa criança, ainda em tenridade, na formação desse adolescente, para que ele tenha uma compreensão mais ampla, né, e menos materialista da vida. Sim. Marinha, nós falávamos da condição dos processos educacionais do jovem, é um desafio no tempo atual, né, e as dificuldades que todos os educadores em qualquer frente encontram para poder tocar esse jovem. E a gente precisa ter realmente muita habilidade para poder engajá-los, envolvê-los, para que possa desenvolver um adulto mais saudável. Não há dúvida. O Hélio falava alguns instantes atrás, no primeiro bloco, a respeito da questão de separarmos demais, né, por faixa etária, separarmos demais por natureza de pensamento as pessoas, né? E Rosinha explicou muito bem que, às vezes, por razões pedagógicas, nós temos que efetivamente separar grupos, né? Porque senão o aprendizado não acontece. Mas saindo dos aspectos educacionais, vamos assim dizer, a convivência nas várias faixas etárias é muito importante, né? A diversidade de experiências, a diversidade de pessoas em qualquer ambiente sempre é muito construtivo, porque nós aprendemos muito uns com os outros. Não vamos imaginar que nós, que já somos talvez um pouco mais velhos do que a juventude, de que a gente só tem a coisa a ensinar para eles. Não. Nós precisamos estar abertos para o que eles estão nos ensinando. É uma troca, né? É uma troca riquíssima, riquíssima nesse aspecto, né? Então, maiormente nessa fase de avanços tecnológicos, quando a gente vê que os mais jovens têm uma facilidade que nós, por razões históricas, não temos, né? Foi muito bem lembrado que na nossa época, na nossa juventude, a minha geração, a geração do Hélio, nós não tínhamos essas convivências juvenis tão intensas. Por quê? Porque é uma geração que começou a trabalhar muito cedo. Sim. Nossa geração começava a trabalhar com 14, 15, 12, 13 anos, né? Diferente das gerações seguintes, que a necessidade de começar a trabalhar não era tão intensa e permitia uma convivência maior com os meios juvenis, né? E o que nós podemos perceber é que foi por aí também que os problemas começaram a aparecer, pelo distanciamento que existe da convivência dos mais experientes, né? Hoje, as empresas, as organizações, melhor dizendo, no sentido bem amplo, inclusive ONGs e tudo mais, reconhecem que a grande riqueza de capacidade de geração de resultados, a grande capacidade de evolução, de sustentabilidade da própria organização,
está na diversidade das pessoas. Quando nós conseguimos colocar pessoas de diversas maneiras, né? Aquelas organizações que fazem questão de que as pessoas sejam de um determinado estereotipo, né? De uma determinada maneira de pensar, elas estão fadadas a fenecer, elas ficam velhas muito rapidamente e desaparecem. Enquanto que as organizações que têm assim uma pluralidade, uma diversidade, acho que é a palavra mais correta, são aquelas que se adaptam melhor, têm um processo de autoaprendizagem. E sobre esse aspecto, o Centro Espírita é pródigo. Porque o Centro Espírita, como uma organização também que é, se não cuidar da diversidade, ele também vai ficar velho e também vai perder o interesse daqueles mais novos que chegam. É importantíssimo que na direção das casas espíritas, nas frentes de trabalho, que a gente tenha essa diversidade, não apenas etária, mas também social e diversas maneiras de pensar para que a gente consiga aprender uns com os outros nessa questão, né? Então aí vem a questão do jovem que você nos coloca, né, Flávio? Que quando nós isolamos muito o jovem dentro de uma categoria, aquilo que está dentro de um círculo fechado, que está ali com eles, pode se tornar um pouco perigoso, porque aí entra a influência espiritual que a Clarissa abordou no primeiro bloco também, né? Acaba se tornando mais fácil para aquelas mentes que são inimigas do bem influenciarem determinado grupo, quando aquele grupo pensa muito fechadamente daquela maneira. Então, a riqueza está na sociedade, está nas experiências, está na abertura, está na diversidade, né? É por aí que a gente vê que a saúde mental se fortalece. E com a grande vantagem que no momento que um está bem, o outro que está do lado está bem, ajuda aquele que não está bem. Então, se nós de alguma maneira não estivermos nessa relação, a gente começa a correr mais riscos, né? Eu costumo brincar dizendo que Deus é tão bom, que ele nunca deixa dois amigos ficarem na fossa no mesmo tempo, né? Um fica na fossa, o outro vai e puxa e tira, né? A gente que está ali. Quer dizer, isso é importante para o jovem. E o jovem só vai ter isso se ele conviver no seu mundo social, familiar, com coisas saudáveis. Quer dizer, é a maneira que um jovem vai ajudar o outro, né? É um círculo virtuoso. Né? Mas eu estou me aventurando a falar coisas aqui diante de uma mestra nesse assunto. Mas eu provoquei o Mário naquela hora para que ele falasse isso, porque ele fala melhor sobre isso do que eu consigo falar. Porque ele tem a vivência num campo que eu não tenho, no campo profissional, onde isso se evidencia. Se evidencia mais do que nunca, onde se constata realmente, porque o espiritismo, tudo, a pedagogia, a sociologia, né, a psicologia, vem para que a gente use. Onde é que a gente usa isso? A gente usa na empresa, na família, no clube, em todos os lugares. Então a vida é uma passagem de bastão, uma corrida de bastão. Só que não é com todos iguais, com a mesma idade e com a mesma... Não. É uma passagem de bastão de pessoas, de idades e em condições diferentes. Que um vai ter que pegar o bastão, vai ter que largar o bastão para o outro mais jovem. O mais jovem vai ter que aprender, depois de passar para um outro, que ele vai envelhecer e passar para outro. E isso é fundamental que a gente exercite constantemente isso daí, né? Eu fiz uma experiência, não sei se é válido ou não, a Rosinha vou me aventurar a contar o que eu fiz. Com o meu neto, eu peguei uma folha, que aí de uma árvore, uma folha linda, dessa folha, desse chapéu de praia, sabe? Ela cai amarelinha, depois ela fica verde e depois ela envelhece. Eu guardei a folha em casa, lá em casa. Eu falei, vamos acompanhar essa folha? Olha como ela é bonita, quer ver? E ela está até hoje lá, né? Alguns meses que ela está lá. Então ela vai enrugando, né? Ela vai ficando velha. De vez em quando a gente pega a folha para olhar, sabe? Olha, mas ela está viva, olha, sabe? Para ele perceber que o tempo passa, né? O tempo passa e passa para todo mundo, passa para o vegetal, passa para o animal e passa para o hominal. É uma passagem de bastão, não podemos esquecer isso. Aqui no nosso grupo nós fazemos isso, né, Marinho?
Nós temos aqui o Flávio chegando, a Clarissa chegando, né? O pessoal ali da técnica chegando, certo? Que vai ter que pegar isso para levar para frente. Se você ficar agarrando isso e não passar para ninguém, vai morrer, vai desaparecer. Se deixar só na mão de jovens também pode não acontecer nada, né? E aproveitando que falou que o Flávio chegando, né? Hoje nós estamos aqui na função do Turíbio, que hoje, por motivos profissionais, está ausente do nosso programa. E queríamos agradecer a participação de todos os nossos ouvintes com a resposta da nossa enquete, que nos surpreende, inclusive, os números, né, a estatística das respostas. 70% dos nossos ouvintes responderam que o autoconhecimento e a prece que eles identificam ou ameniza a solidão deles. De 13% busca ajuda através do centro espírita e 17% conversa com os seus familiares. Rosinha, e partindo... Interessante, né? E partindo da condição que nós falávamos da infância e da juventude, nós vamos falar agora das pessoas de idade um pouquinho mais avançada. E o que nós poderíamos dizer a essas pessoas que encontram-se na condição de mais idosas podem fazer para enfrentar o sentimento de solidão? Então, as pessoas idosas precisam começar a mudar um pouquinho a perspectiva do que pensa, né, sobre si mesmo também, né, Flávia? Porque os nossos idosos acham que a idade chegou, não tenho mais nada para fazer, eu não tenho valor. Cada idade tem o seu valor. E o idoso precisa descobrir isso. Descobrir qual é a intensidade da minha idade, tudo que eu já aprendi, tudo que eu arrumei de experiência, e o que eu ainda posso fazer. Porque se o idoso ficar pensando, não sirvo para mais nada, porque a cultura coloca isso, isola muito o idoso, né? Então, aliás, eu ouvi uma entrevista outro dia de um psiquiatra dizendo que nós investimos muito em crianças, o que está certo, está correto. Mas não podemos esquecer que a nossa sociedade está envelhecendo e que também é necessário criar jeitos desses idosos serem inseridos na sociedade sem ser só por bailinho, excursão. Porque agora, por exemplo, estamos em pandemia, as atividades de terceira idade que se basearam só em passear, em dançar, mais nada, não criou no idoso uma introspecção. Então, o idoso, ele vive no tempo dele, é um espírito eterno. Então, o que nós temos sugerido para o idoso, principalmente nessa pandemia e mesmo fora da pandemia, se sentir solitário, que também vire o jogo, a solidão em solitude. Uma das coisas importantíssimas é a terapia ocupacional. O idoso precisa ter uma ocupação. Essa coisa de colocar o idoso para ficar quietinho em casa, sentadinho num cantinho, só assistindo televisão, isso está errado. Então, precisa de uma terapia ocupacional, precisa ensinar o idoso, se ele não aprendeu, porque nós vamos ficar idosos, então é bom a gente já começar a pensar, como é que eu quero ser um idoso? Eu quero ser um idoso como? É lá isolado, abandonado? Não, quero ser um idoso com solitude. Então, aprender a passar a vida limpa, a ter uma terapia ocupacional, ver o que ainda tem que aprender na vida, porque a gente sempre tem o que aprender. Somos espíritos imortais, então o espírito não está velho, é o corpo quem está. Fazer companhia para o idoso o máximo possível, quando for necessário, né, que o idoso tenha que ter companhia, sabe? Sempre ter alguém ali, né? Ouvir o idoso, porque isso é uma coisa importantíssima para ele. Se a gente for pensar nos idosos que estão em instituições para idosos, hoje na pandemia, está bem difícil, porque nem visitar pode, né? Então, eles estão, quem trabalha nessas instituições, até onde eu sei, né, estão investindo muito em ocupação.
ocupação do idoso dentro das casas. Porque não está fácil, nem visita dos familiares eles estão tendo. Né? Então, a solidão está... Música, arte e visitar. Nós temos uma charge no Facebook, que eu acho interessante, é que a avó está lá sozinha e a família vai visitar. Um monte de família assim ao redor e todos no celular. Né? E a avó continua lá. Todos no celular. Daqui a pouco sai todo mundo e a avó continua lá. Então, não interage. Só visitar por visitar não é por aí. Então, o idoso precisa ser ouvido e ter uma terapia ocupacional. Marinho. Sem dúvida. E interessante, eu estava lendo um artigo um dia desses, naquele periódico maravilhoso que nós temos aqui na nossa região, ABC, produzido aqui, mas oferecido ao mundo espírita, né, e aos não espíritas também, que é o Correio Fraterno do ABC. Sim. Ali o último número mostra um trabalho que Allan Kardec fez, que ele registrou no Livro dos Médiuns. Ele muito interessado em saber como que é a dinâmica no mundo espiritual, ele buscou médiuns que fossem clarividentes. O médium clarividente, a gente pode dizer, é aquele que tem a capacidade de enxergar o mundo espiritual como nós enxergamos assim o mundo material, né? E ele fez uma experiência convidando um desses médiums já desencarnados. O interessante é que ele veio relatar através do médium, né? Ele veio relatar a Kardec como é que ele enxergava o mundo espiritual. Então ele tinha uma experiência que ele gostava de fazer, esse médium já desencarnado, que ele costumava ir ao teatro para verificar qual que era a atividade espiritual que existia durante a performance do teatro. E ele passou a relatar a Kardec tudo que ele costumava ver quando ele ia ao teatro, quando ainda vivo, né? E disse que era impressionante a quantidade de espíritos que circundavam todo o ambiente e principalmente os artistas todos, né? A maneira com que cada espírito... Então ele dizia, olha, tem espírito que ficava fazendo brincadeiras durante a performance, chegava perto do artista, começava a falar bobagem para o artista, né? Tinha espíritos que eram mais sérios, que procuravam ajudar o artista. Então ele deu assim um colorido muito interessante, que está registrado além dos médiuns. Quem quiser se aprofundar pode procurar ali que vai encontrar essa matéria, mostrando a grande atividade espiritual que existe ao nosso entorno. Então, quando eu ouço a gente, principalmente para nós, né, os idosos, né, que cuidados que a gente tem que ter nessa fase, né? Eu quero acrescentar um cuidado de nós estarmos sempre nos perguntando com que espírito que eu estou me conectando. Que tipo de espírito que eu estou permitindo que me faça companhia. Por quê? Porque através do nosso pensamento, através das nossas escolhas, através da atividade... Então a Rosinha enumerou aqui para nós uma série de atividades construtivas. E a atividade construtiva atrai espírito que quer nos ajudar na atividade construtiva. Então vamos lembrar que tudo isso que ela coloca para nós aqui como um recurso de saúde mental, como um recurso de saúde espiritual, tem uma ênfase de nos permitir uma sintonia maior com os bons espíritos, né? E se a gente conseguir acrescentar isso através de uma meditação e de uma prece, né? Que beleza, né, Rosinha, que a gente pode ter. Sem não podemos dúvida. esquecer o lado espiritual dessa fase. É isso que eu quero dizer. Não tenha dúvida. Inclusive, você falando me veio à mente. O jovem é o adulto e o idoso de amanhã. E o idoso é a criança e o jovem de amanhã também. Porque somos espíritos imortais. Então, tudo que aprendermos e ensinar meditação para o idoso é algo importantíssimo. Porque o idoso será a criança que vai reencarnar.
Então, tudo que trouxer como bagagem no inconsciente vai servir de adiantamento desse espírito, não tenha dúvida. Dá tempo de eu contar rapidinho Claro, o caso Marinha. aqui? Nos livros de Maria Dolores, infelizmente, a minha memória de idoso já não está me ajudando muito. Num dos livros de Maria Dolores tem um conto que fala do velho Simeão, do irmão do caminho, né? Que mostra que ele dedicou uma boa parte da vida para viver sozinho. Numa casa pequenininha, num casé pequenininho, ficava à margem de um caminho de transeuntes. E a ocupação que ele tinha era, de alguma maneira, plantar frutas, plantar hortaliças e manter uma água de poço bastante cristalina para poder servir desinteressadamente, gratuitamente, os irmãos do caminho que ali parassem para um refazimento. Então ele passou a maior parte da velhice dele servindo as pessoas que por ali precisavam de um fortalecimento, né? Fosse um repouso, fosse um copo d'água, fosse uma fruta, um alimento. Só que ele viveu sozinho esse tempo todo. E feliz porque conseguia ocupar dessa maneira toda a vida dele, né? Então, para aqueles de nós que estamos nessa fase de solidão, e o exemplo da caridade que foi citado aqui pela Clarissa, procura essa mensagem, né? O irmão do caminho, Marinho, que está no livro Maria Dolores. Olha, você me fez lembrar, quando nós passamos aqui, nós somos de Santo André, né, perto ali da faculdade de medicina, tem uma senhora que fica na esquina, não pedindo nada. Ela fica fazendo tchau para os motoristas que passam ali de Que carro, né? bonitinha. Então você vê que é a contribuição dela para um dia mais feliz, porque não tem quem não se emocione ou que não se sensibilize com esses simples atos de um aceno. Clarissa? Temos perguntas, não sei se vai dar tempo, mas é uma Dá, pergunta a gente faz um importante. jogo rápido hoje, Então, tá 3 bom. minutinhos a mais aqui não vai fazer mal É uma nenhum. pergunta da Simone Bodelassi. O sentimento de realização, ele ameniza a solidão? Realização interior. Realização pessoal, acho que ela quis dizer, né? Pelas coisas que Tá. nós conquistamos para Ah, nós, sem para os nossos dúvida. familiares, filhos, Tá. etc. É a solitude, não seria? Né? Seria exatamente essa realização interior ou realização exterior também, né? Através de atividades que a pessoa desenvolva. É exatamente o sentimento de solitude, transformar solidão em solitude. E, Clarissa, eu queria colocar uma das perguntas que eu acredito, no momento atual, ser uma das mais importantes. Não que as outras não tenham importância, mas quando o sentimento de solidão é motivado pela perda de um ente querido, existe alguma forma de superação dessa tristeza? Sim. Isso é muito importante, principalmente nessa fase que está acontecendo uma atrás da outra, né? Uma separação atrás da outra aí, inclusive separações que a gente não pode nem se despedir. Bom, a orientação que nós temos a dar. A pessoa precisa viver essa tristeza, não há como não viver. Essa falsa concepção de que não, você não pode chorar, você não pode ficar triste, isso tudo é mentira. Tem que ficar. A separação de ente querido dói. E a gente tem que viver esse luto. Tá? Tem que viver. Mas não de uma maneira patológica, isolada, se entregando para a depressão. Não. Tem que viver com pessoas, buscar ajuda, mas viver. Então, a fase do luto, ela tem 5 fases básicas, não significa que seja radical, mas 5 fases básicas. A primeira é a negação, a gente nega o que está acontecendo e não quer acreditar naquilo que está acontecendo, busca mecanismos de não sentir, mas tem que sentir. A separação dói. Então, busca ajuda, mas vive essa dor. As pessoas têm aquela coisa de fazer barganha, né? Barganha com Deus, barganha com a vida, para fingir que aquilo não está doendo tanto. Não, viva. Vem a raiva, é natural. Raiva é uma emoção natural, todos nós sentimos raiva. Sentimos medo, sentimos tristeza, é normal.
O importante é pôr isso sob controle e não nos entregarmos. Então, vem a raiva, vem a depressão. Um estado depressivo depende de cada um. O estado depressivo pode ser mais acentuado ou menos acentuado. É preciso encarar esse tipo de situação, buscando sempre auxílio. E quando a gente fala em auxílio, como nós estamos no ambiente espírita, a gente pressupõe que já está subentendido. Tanto auxílio com encarnados, que possam nos assessorar, quanto com os desencarnados, através da oração, meditação, né? Então, a gente pressupõe que isso já esteja claro, tanto no movimento espírita quanto espiritualista, né? Seja em qualquer tipo de religiosidade aí. Busque ajuda, mas vai passar por isso. E depois vem a aceitação. A gente vai aceitando a situação. Vai aceitando e vai saindo deste movimento. Perfeito. Nós estamos chegando nos instantes finais do nosso programa. Rapidamente eu gostaria de perguntar para você, Rosinha, mas que a gente pudesse dar uma resposta um pouquinho mais rápida, se o Centro Espírita auxilia as pessoas que estão vivenciando esse estado de solidão. E muito, muito. O Centro Espírita ajuda muito através de passes, de palestras, agora voltando um pouquinho, né, limitado, mas voltando. O atendimento fraterno, isso na Casa Espírita é uma das atividades essenciais, ouvir o outro. O serviço social que auxilia na pessoa na ocupação, certo? Que uma das questões aí da Simone Baudelaire, né? Você estar ocupado em fazer alguma coisa, preencher sua vida, e a assistência espiritual, né? Então, a Casa Espírita é fundamental. Perfeito. Podemos indicar, então, as casas espíritas sem moderação. Sem dúvida. Mesmo no modelo virtual. Porque não também tem problema. ajuda. Não. Só não aceite. Só não aceite pagar, né? Se alguém quiser falar que é espírita, tá te cobrando alguma coisa, não, é espírita, não vai lá não. Bem lembrado. Não vai onde Bem lembrado. Sem moderação, mas com cuidado. Se quer te cobrar qualquer coisa, não vai não, porque não é espírita. Perfeito. Nós conversamos sobre hoje o tema da solidão. Nossa convidada foi a Rosa Brandieri, foi um grande prazer fazer parte dessa mesa, agradecendo sempre a oportunidade de trabalho, agradecendo essa equipe maravilhosa que nos assessora, o Acácio, o Anderson, o Danilo, o Fernando, o Eros, a Juliene, a Patrícia, a Paula, a Suzete, o Valdecir, e um grande abraço para o Turíbio. Nosso próximo programa, anote na sua agenda, será com a dona Miltz Bona, falando sobre doenças incuráveis e a misericórdia divina. Será um prazer tê-lo sempre, todos os sábados, aqui conosco. Nosso programa fica por aqui, mas você poderá ver todos os nossos programas no Núcleo Espírita O Semeador, na nossa página, que é www.semeador.org. E lembrando que no dia de hoje, às 18 horas, será reprisado o nosso programa na nossa web rádio. Uma programação excelente, com temas muito pertinentes. Pode falar, Marinho. Não, e no YouTube também. Perfeito, ia comentar sobre isso também. Nosso canal do YouTube está sendo assim um sucesso. E até inclusive a gente aconselha as pessoas, usando as televisões mais modernas, assistindo o nosso programa no conforto do seu lar. E para você, um muito obrigado. E uma boa semana para você, ouvinte.